Olá, meu querido irmão, boa tarde. Hoje nós continuaremos falando sobre família em um contexto de herança familiar, baseado na temática de como criar filhos nos dias atuais. Sabemos que isso é um grande desafio nos dias que nós estamos vivendo e gostaria de compartilhar com os amados essa devocional que foi extraída de algumas ministrações que recebemos do nosso querido apóstolo Juscelio Santos, nosso querido e amado pastor e também apacentador, através da plataforma Mevan. Nas Sagradas Escrituras, no livro do profeta Isaías 61, a partir do versículo 1, diz: Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e chamarão vocês de ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles, e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio de todos os povos. Todos quantos os virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. O Senhor nos dará uma recompensa através de uma aliança que tem conosco, através de seu Espírito que está sobre nós. Toda aliança de Deus é feita para a nossa casa. O Velho Testamento trata muito sobre a sombra das realidades espirituais. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, Ele estabeleceu uma pedagogia. Ele manda matar um cordeiro. O cordeiro representa Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, Deus estava simbolizando a libertação através do sacrifício de Cristo. Em Êxodo 12, 7, as Escrituras Sagradas vão dizer: E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Não havia problema se nem toda a casa acreditasse. Se um acreditasse e marcasse o umbral da porta, toda a casa seria salva. Por isso, Paulo fala para o carcereiro em Atos 16:31, creia e será salvo tu e tua casa. Há uma promessa, uma palavra que diz que nossos filhos serão conhecidos entre as nações, como uma descendência bendita do Senhor, conforme Isaías 61:9. Na Bíblia, para tudo que Deus fala, existe um paralelo oposto. Por exemplo, a Bíblia nos diz em João 4:23 que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A promessa é que nossos filhos serão conhecidos como uma semente bendita, conforme registrado em Isaías 61:9, ou seja, também há filhos que não serão benditos. Como seu filho é conhecido, nós temos uma promessa: nossos filhos serão benditos. Nós vivemos dias de fast food, dias em que colocamos uma moeda e a comida já cai em nossa mão. Tudo o que ouvimos são propostas que prometem recompensas sem nenhum sacrifício. Emagreça sem fazer dieta. Ganhe dinheiro ou obtenha dinheiro sem crédito. Existe uma palavra modernizada sendo pregada que diz que basta você crer. Isso não é verdade completa. Sim, basta você crer, mas você precisa andar em cima daquilo que você está crendo. Quando vivemos uma vida em cima daquilo que cremos, isso começa a transformar a nossa vida. Você começa a agir conforme aquilo que crê, e isso gera obras e frutos dignos de arrependimento. O tema desta devocional é Criando os Filhos nos Dias Atuais. Trata-se de criar os filhos nos dias atuais com os princípios que são eternos,
Os princípios de Deus não mudam, Ele é eterno. Por qual motivo hoje é difícil transformar filhos em sementes benditas do Senhor? Pai e mãe, é precioso entender o tempo em que estamos vivendo. O tempo em que você era criança era uma realidade totalmente diferente do que seus filhos vivem hoje como criança. Como pais, nos enganamos ao acreditar que princípios e balizadores que estão dentro de nós estão também dentro dos nossos filhos. O que há dentro de nós precisa ser colocado dentro deles. É preciso inserir os princípios no coração delas, conforme Efésios 2:2 que diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. A Bíblia fala sobre o curso deste mundo. O curso deste mundo é como um rio. Se você jogar uma bola no rio, não precisa dizer para ela, lá na frente, há uma curva à direita. Não, pois se a bola está no rio, ela se moverá conforme o curso deste rio. No curso deste mundo, tudo que se torna comum, torna-se também normal. Houve um período não muito distante, que eu mesmo ainda recordo, quando haviam balizadores morais na terra que independiam de fé ou religião. Quando algo acontecia e transgredia um balizador, era motivo de escândalo para a sociedade. Uma gravidez antes do casamento ou um divórcio eram choques para a sociedade regida por princípios morais. Começou a acontecer uma relação sexual fora do casamento aqui, uma gravidez lá, um divórcio acolá, e aquilo que se tornou comum tornou-se também normal. Há pontos comuns destes balizadores que são escândalos neste mundo. Defender que uma criança tem o direito de nascer é um exemplo. Se eu der um tapa no bumbum do meu filho, é um escândalo. Contudo, matá-lo no ventre, isso eu posso, né? O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. A Bíblia diz em Malaquias 4:6 que o Senhor irá converter o coração dos pais ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. Se ele vem primeiro converter o coração dos pais, quem está desviado nesta questão? Não podemos falar sobre educar filhos, sobre os princípios de Deus, sem que as nossas vidas estejam alinhadas a Deus. Nós servimos a um Deus que de Gênesis a Apocalipse está se escondendo para mostrar seu Filho. Um Deus que me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Um Deus que não é apenas Deus de Abraão, mas de Abraão, Isaque e Jacó. Nosso Deus é um Deus geracional. Fala em Gênesis 2:24 o que é o casamento, enquanto Malaquias 2:15 fala para o que é o casamento, o propósito desta aliança. Vamos ler? Gênesis 2:24 diz: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Malaquias 2:15 diz: e não fez ele somente um, ainda que sobejava o espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus de dois fez um, pois ele buscava para si uma semente, uma descendência piedosa. Essa descendência piedosa no original é Elohim, e Elohim é o nome para Deus no plural. Sabe o que isso significa? Quando eu e a minha esposa nos casamos, Deus colocou uma porção do seu espírito neste casamento. Quando um homem e uma mulher se casam, eles adentram neste lugar espiritual em Deus. Neste lugar, Deus busca para si um Elohim, um filho dele, dentro de um matrimônio vivido no Espírito, uma semente
piedosa. Deus é um Deus geracional. De onde vem a semente? Ela vem do seu fruto. Para que a semente seja uma semente de fé, o fruto precisa ser um fruto de fé. Para que seja uma semente de amor, precisa ser gerada por um fruto de amor. Uma semente de santidade precisa de um fruto de santidade. Precisamos ter a convicção de que Deus é integralmente geracional. Ele apostou tudo em seu Filho. O foco de Deus é o seu Filho. Se o foco de Deus é o meu filho e o seu filho, quem você imagina ser o foco do diabo? É por isso que o diabo gera pressões no matrimônio. Ele não quer o matrimônio, ele quer os filhos. Quando um ladrão arromba um cadeado, ele não quer o cadeado, mas o bem que estava protegido por ele. Satanás sabe que o casamento representa segurança e proteção para os filhos. Então, primeira dica é: conserte-se com seus pais, para que seus filhos não precisem pagar o preço. Existem homens e mulheres que, para casar, fugiram de casa, não tiveram a bênção de seus pais, e os pais, com o tempo, se acostumaram. Não houve conserto entre os filhos e os pais, e talvez o espírito de forasteiro anda sobre o filho desse casal que fugiu. O filho não consegue parar em um emprego, não encontra um destino, anda errante pelo caminho. Por isso, é preciso que haja conserto com os pais, e o faça o quanto antes, para que seus filhos não sofram as consequências por seus erros. A segunda coisa é: as suas palavras definem o destino dos seus filhos. Nós temos uma promessa: nossos filhos serão como sementes benditas do Senhor. É por isso que uma das coisas que precisamos acreditar é: os patriarcas hebreus e os judeus não tinham costume de pedir para Deus abençoarem os seus filhos. Eles mesmos o faziam, pois sabiam que essa responsabilidade era deles. Contudo, quando um pai amaldiçoa o seu filho, isto é destruidor, pois Deus deu aos pais o poder de criar quando liberaram palavras sobre seus filhos, conforme Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A palavra é uma semente. Você fala hoje e amanhã gera um fruto. Assim como Deus colocou um poder em sua boca para abençoar o seu filho, se você lançar palavras sobre ele de maldição, surtirão efeitos, pois esta autoridade está sobre você. No reino de Deus, tudo o que é altamente valoroso é também proporcionalmente perigoso. Um dos maiores desafios de um pai e de uma mãe é não prender seus filhos em suas próprias cadeias. Tiago 3,6 diz que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. A língua, inflamada pelo inferno, tem o poder de mudar o curso de uma natureza. E o que é mudar o curso de uma natureza? É como chegar no meio de uma safra para uma bananeira e dizer: na próxima safra você dará goiaba, e na próxima safra encontrar goiaba na bananeira. É isto que a Bíblia está falando. A língua inflamada tem poder de mudar uma natureza. Por isso, quando estamos sob pressão, somos tentados a falar maldições sobre os nossos filhos, correndo o risco de mudar o curso da natureza do que eles foram chamados para ser. Eu posso dizer que o meu filho está mentindo, mas nunca que ele é um mentiroso. Posso dizer que ele comeu muito e ajudá-lo a melhorar, mas jamais chamá-lo de guloso. Nunca chame seu filho de guloso, de marica, de mentiroso, de mijão. Seu filho pode estar nas drogas, mas ele não é um drogado.
Você, com sua língua inflamada, pode mudar a natureza do seu filho. Da mesma maneira, com as palavras certas na boca, pode trazer à vida a real natureza dele, uma semente bendita. Os outros podem falar muitas coisas, mas a autoridade e poder de criar quando fala, Deus depositou sobre você, pai e mãe. O terceiro ponto é: se reconcilie diante dos seus filhos. É comum, como casal, brigarmos na frente dos nossos filhos e fazermos as pazes no quarto, fora da visão deles. O filho não entende isso, ele só tem o registro da briga, mas não tem da reconciliação. Se um dia você, casal, brigar na frente dos seus filhos e depois se retratarem no quarto, chame seus filhos e fale: brigamos na frente de vocês, contudo nos acertamos e queremos que vocês saibam disso. Sabe, se o sangue de uma galinha derramado em um centro de macumba pode destruir um casamento, pode falir uma empresa, o que o sangue do cordeiro derramado sobre a sua casa e o seu casamento não podem fazer? Se uma língua inflamada pode mudar uma natureza, o que uma língua abençoadora não pode fazer? Se apegue a esta verdade, se apegue a esta realidade. Às vezes, você já falou e fez coisas para o seu filho que o magoou e o machucou. Contudo, hoje essas coisas estão dentro do seu filho e você não sabe o quanto é importante chamá-los e dizer e falar aquilo que você fez de errado, que hoje, com o entendimento que tem, faria diferente e que se arrependesse por isso. Onde não tem arrependimento, não tem cura. Onde não tem quebrantamento, não tem reposicionamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade, conforme Salmo 127, 1:4. Se não cuidarmos, somos facilmente engolidos pelo ativismo desse mundo, levantando de madrugada e repousando tarde, comendo pão de dores, enquanto nossa prioridade fica à deriva. A Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor. Filho não é peso e nem problema. Filho é herança do Senhor. Como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade. Os filhos são como flechas na mão do valente, pois serão lançados e irão a lugares que você não foi. Tocarão pessoas que você não tocou. Quem lança a flecha? Quem prepara a flecha? Quem mira o alvo da flecha? É o valente, é o arqueiro, é você, pai, é você, mãe. Você quem mira esta flecha ao alvo. Seu filho é uma flecha em sua mão. Se antes você não tinha o entendimento que você tem hoje e a sua flecha não está tão firme no alvo, sabe o que você faz? Dobre os seus joelhos diante do Senhor. Interceda pelos seus filhos. Vá remir as palavras de maldição lançadas sobre seus filhos e libere palavras de bênção sobre eles. Abençoe-os, abençoe o futuro de seus filhos, abençoe a vida de seus filhos. Acredite nisto, abençoe-os. Não é hora de culpa ou de condenação, é tempo de limpar esta flecha no reino do Espírito. Remova as palavras de maldição no reino do Espírito e abençoe seus filhos. Salmo 127:4 vai dizer que, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Quero muito de agradecer aos irmãos e amigos que têm nos prestigiado e participado de todo o conteúdo deste canal e divulgado o trabalho da nossa comunidade.
Peço também que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para sempre receber prontamente todo o conteúdo que estamos disponibilizando. E a sua opinião também é muito importante para nós. Então, abaixo do vídeo tem também o espaço para que você possa deixar os seus comentários, os seus pedidos de oração. Que o Senhor os abençoe. Um ótimo dia e até a próxima devocional, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos.